tudo bem com você? Como é que você tá? Vamos começar o nosso segundo dia. A nossa série Recomeços com Deus, dia 2. E a gente vai falar de Pedro. Vamos falar do recomeço da fé após a queda. Mandei uma mensagem ali no nosso canal. E grandiosos, né? Grandiosamente o Senhor já falou com a gente ali no canal e trouxe você agora aqui para o meu canal do YouTube para a gente conversar um pouquinho mais, para você ouvir minha voz, para a gente detalhar um pouquinho mais sobre a vida de Pedro. Lemos em Lucas 22:61. Amém? Que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com você. Se você chegou nesse vídeo é porque o Senhor tem uma palavra para você. Lucas 22:61 diz assim: e o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Ai, meu Deus! Você imagina o olhar de Jesus para você? Ó, eu tava aqui, tô com o roteiro aqui, mas quando eu li agora, a minha mente já disse assim: quando a gente fala de temor, é uma coisa muito séria, né? Porque a gente tem temor de mãe, de pai, as coisas que às vezes faz escondido. Você já imaginou que tudo que você faz, o Senhor olha? O Senhor te contempla, o Senhor te vê? Aqui fala que Jesus olhou diretamente para Pedro. Hoje o Senhor fez você parar aqui porque Ele está olhando para você. É tão forte isso, eu lembro tanto da minha mãe, sabe? Eu nunca esqueço o olhar da minha mãe. Quando o olhar é de amor, você não esquece. Não tenho mais ela, mas o olhar dela me marcou muito, me marca. Às vezes, quando eu não estou muito bem, eu lembro daquele olhar de amor, porque é um olhar sincero, um olhar puro. E saiba que o olhar de Deus para você hoje é um olhar sincero e puro e não é de acusação. A palavra diz ali que Jesus olhou diretamente para Pedro, então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. E eu quero falar um pouquinho da vida de Pedro, porque a gente precisa destrinchar. Eu quero que você aprenda, amém, com a vida de Pedro. Simão Pedro, que também era conhecido como Cefas, né? Já está a leitura lá em João 1:42. Ele foi um dos primeiros seguidores, né? Foi um dos primeiros seguidores de Jesus Cristo. Ele foi um discípulo sincero, mas ardente, né? Ele foi um dos amigos, como diz a palavra, mais próximos de Jesus. Ele foi um apóstolo, coluna da igreja. Pedro era entusiasta, Pedro era voluntarioso, né? Tudo ele queria fazer, que ele queria estar no meio, a gente percebe isso na Bíblia, mas ele era impossível, né? E às vezes ele era muito ousado. Pedro, ele tinha muitos pontos fortes que também mostra que mesmo tendo muitos pontos fortes, ele também tinha várias falhas em sua vida. Mas ainda assim, o Senhor que o escolheu, porque o Senhor continuou moldá-lo em exatamente tudo. Porque Jesus tinha um plano para Pedro. Jesus moldou ele em exatamente tudo que ele pretendia fazer com Pedro. E eu sei que muitas vezes é assim com a gente. Muitas não, sempre. Às vezes você é impossível, você, né? A palavra também fala que, né? Jesus gosta dos loucos, dos ousados. Deus, ele sempre vai ter um plano. Simão Pedro era originalmente ali de Betsaiba, né? Mas viveu em Cafarnaum. Mas as duas cidades são ali da costa do Mar da Galileia. Simão Pedro era casado, né? E com Tiago e João eram parceiros. Eles eram dono ali de um lucrativo negócio de pesca, né? A palavra de Deus fala isso em Lucas. Mas Simão Pedro encontrou Jesus através de André, né? Que era seu primo.
que André já havia seguido Jesus, né? Porque naquela época o João Batista proclamavam que Jesus viria, já estava no deserto, né? Proclamavam que Jesus era o Cordeiro de Deus. E André foi imediatamente encontrar Simão para trazer, para falar de Jesus. Olha, encontrei um homem, encontrei, né? E quando Jesus, né? André levou Simão até Jesus, mas quando Jesus, né, encontrou, Jesus deu a ele um novo nome, porque é assim que Deus faz. Quando Jesus tem um encontro com a gente, algo acontece, aleluia. E o nome que Jesus deu para Pedro foi Cefas, que está em aramaico, né? Ou Pedro, no grego. E tem o significado de rocha. Mais tarde, Jesus foi chamar, né, oficialmente Pedro de Pedro. E imediatamente Pedro, como chamado de Jesus, deixou tudo para trás para seguir o Senhor. Nos 3 anos, né, seguintes, Pedro viveu como discípulo do Senhor, sendo que um líder natural. Pedro tornou-se o porta-voz em exercício dos 12. Pedro era ousado, né? Mas, significativamente, foi Pedro quem primeiro confessou Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo. Então, a história, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente fala sobre Pedro, Pedro fazia parte do círculo íntimo dos discípulos de Jesus, né? Junto com Tiago e João. O Senhor, ele tem os seus íntimos. A palavra diz que somente aqueles 3 estavam presentes quando, né, eles acompanharam vários milagres, como a filha de Jairo, né, quando Jesus foi transfigurado ali na montanha, quando o Senhor incumbiu que eles preparassem, né, a refeição final, que foi a Páscoa. E em vários casos, Pedro mostrou-se impetuoso a ponto de fazer toda a vontade do Senhor. Mas, através de todos os altos e baixos de Pedro, o Senhor Jesus permaneceu como seu amoroso Senhor fiel e sempre compassente de amor, né? Jesus, ele reafirmou Simão como um Pedro, né? Que quando fala da rocha, lá em Mateus, prometendo que ele seria instrumental no estabelecimento da igreja. A palavra fala, né? Ai, tantas coisas Pedro passou com Jesus. Eu gosto de Pedro, sabia? E a promessa de Jesus de que Pedro seria fundamental na construção da igreja foi cumprida, né? Pedro, inclusive, pregou no dia de Pentecoste, lá em Atos 2. Né? Ele estava presente quando os samaritanos receberam o Espírito Santo. Pedro foi fundamental em muitas vocacionais, né? Nos parâmetros vocacionais do ministério de Cristo. E mesmo como apóstolo, Pedro, ele experimentou, né, também dores. Muita coisa Pedro passou. Mas Pedro passou adversidades, como eu e você passa. Se um apóstolo que estava do lado de Jesus passou adversidades, errou muitas coisas, e nós? Você acha que não poderia acontecer comigo e com você? Você acha que eles também não erraram? Pedro, que havia prometido a Jesus que morreria por ele, mesmo vivenciando tudo isso, acabou negando Jesus 3 vezes diante das pessoas. E ele não conseguiria acreditar que ele havia cometido um erro tão grande que a palavra diz que ele se sentia completamente perdido. É assim que você está hoje? Perdido como Pedro quando negou Jesus?
sem saber que caminho seguir, porque você perdeu a sua base, você perdeu a sua direção, você perdeu o seu alicerce, você perdeu a palavra do Senhor, você perdeu a direção daquele que te instruía pelo melhor caminho. Você o negou, você o deixou para trás, você deixou de orar, você deixou de buscar, você deixou de falar do amor de Jesus. Mas o Senhor marca o encontro. A palavra diz que Pedro se afastou do chamado e do propósito que Jesus tinha para ele e voltou para a vida antiga. Pedro voltou a pescar. Eu sei que muitas vezes nós também, a gente se sente indigno, desanimado por conta dos nossos pecados, das nossas falhas. A gente às vezes sente que tudo foi desperdiçado que a gente fez, todas as oportunidades que Deus nos deu, a gente não aproveitou. Mas eu quero te dizer que há esperança para nós. E a história de Pedro não acaba com essa queda dele. A palavra diz que após a ressurreição de Jesus, Pedro ele é restaurado por ele. Jesus marca um encontro. Jesus aparece para Pedro da mesma forma que ele havia feito quando ele o chamou pela primeira vez para ser discípulo. Jesus usa o que? A pesca, que era algo familiar para Pedro, para trazer à tona as referências do passado e mostrar a Pedro que o seu chamado, aleluia, ainda estava de pé. Oh, glória! Ai, Deus! E ali Jesus restaura Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quando Jesus os chama, Ele diz que o ama 3 vezes. Ai, Jesus. Foi só para mostrar a Pedro que mesmo que ele talvez não possa amá-lo, mas ele o ama incondicionalmente. E Jesus ainda o ama e tinha um propósito na vida de Pedro, assim como ele tem na minha e na sua. Ele te ama, ele não te esqueceu. Não importa a circunstância, não importa o que ficou para trás, não importa os seus erros, não importa porque a gente aprende com os erros. Eu tenho certeza que hoje você olha para tudo aquilo do passado e você aprendeu, mas Jesus hoje marcou encontro para te dizer que te ama. A restauração de Pedro mostra que não importa o tamanho das nossas falhas, Deus ele sempre está disposto a nos perdoar e a nos restaurar. Sabe por quê? Porque Jesus ele olha além das nossas falhas. As pessoas podem não olhar o teu potencial, mas Jesus vê. E assim como Pedro, a gente pode ser usado por Deus para cumprir o nosso propósito e viver uma vida cheia de sentido, cheia de significado. Eu vou finalizar dizendo, estou me estendendo, já estou com 13 minutos aqui, que a história de Pedro nos ensina que mesmo quando nós nos sentimos perdidos e desanimados, Deus está disposto a nos perdoar e nos restaurar, Amém. Jesus hoje ele nos chama a abandonar nossos erros e a voltar para Ele, para vivermos uma vida cheia de propósito, cheia de sentido. E assim como Pedro, a gente pode reconhecer os nossos erros e podemos nos arrepender e abandonar uma vida de pecado. Jesus ele nos ama incondicionalmente e Ele está disposto a nos perdoar e a me restaurar e a restaurar você, para que a gente possa viver uma vida plena e cumprir o nosso propósito. Eu poderia falar muitas coisas de Pedro, eu tenho para falar de Pedro na pesca,
na tempestade, quando Jesus estava ali. Mas a lição principal da história de Pedro é que Deus está sempre disposto a nos perdoar e a nos restaurar. Não importa. E eu quero que hoje você aplique essa lição na sua vida, reconhecendo o seu erro e se arrependendo e abandonando a vida que te afasta do Senhor. Eu tenho certeza que Deus hoje Ele te deu um ensinamento. Eu tenho certeza que Deus hoje falou com você. E o arrependimento e a restauração é importante. Porque o arrependimento é fundamental. A gente reconhecer os nossos erros. E a decisão de abandonar uma vida que não nos aproxima de Jesus. Eu quantas vezes sou questionado o tempo todo. Mas o inimigo não pode me acusar, porque o Senhor conhece meu coração. Se Ele fala com você, Ele fala comigo. Ai, Jesus. Eu sei que talvez você também tenha se afastado. Talvez tenha medo. Tá com culpa, tá desanimado. Talvez isso tudo tenha te paralisado. Mas o olhar de Jesus hoje, Ele te encontra do mesmo jeito como encontrou Pedro. E Ele não te pergunta por que você caiu. Ele só quer saber se você o ama. E se você o ama, hoje é dia de você recomeçar. Vamos orar? Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu olhar. O Teu olhar, Senhor, nos alcançou hoje, mesmo diante dos nossos erros. Senhor, nos ensina a ser fiel, mesmo quando a gente está com medo, Senhor, mesmo quando todos os nossos erros, Senhor, nos acusa, mesmo quando as pessoas não nos acusam, Senhor, nos olha, Senhor, com olhar mau. Ah, Senhor, restaura o nosso coração nesta hora. Nos levanta, Senhor, nos envia outra vez, assim como Tu enviou Pedro. Ah, Senhor, que o nosso amor por Ti seja muito maior que as nossas quedas, Senhor. Visita cada coração, Senhor, que está ouvindo essa mensagem, restaura. Senhor, que esse dia seja a data do recomeço de cada um. Que eles não olhem para o passado, mas que eles olhem para o presente, Senhor. Assim como Tu marcou o encontro com Pedro, Senhor, ali. Eu sei que hoje Tu está marcando o encontro, Senhor, conosco. Eu sei que o Teu olhar de amor está sobre nós. Eu oro e Te agradeço para que essa mensagem chegue em cada coração que precisa ouvir isso. Que podemos ser uma mensagem, Senhor, de fé para cada vida que passe por nós. Eu oro, Deus, por cada coração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precise recomeçar. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã a gente vem com o terceiro dia da nossa série Recomeços. E a gente vai falar sobre, para mim, o melhor, que é Paulo. O recomeço de uma vida transformada. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.